Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não sei se todos me escutam. Vamos começando devagarinho essa transmissão do webinar de hoje. O Jader está se conectando. Daqui a pouquinho ele já vai entrar aqui para nos acompanhar nesse webinar. Enquanto isso, vamos dando alguns recadinhos importantes para vocês. Oi, Clá. Tudo bem? Estou te ouvindo aqui. Clá, acho que está sem som aí. Oi, agora tá me ouvindo? Agora sim. Pessoal, como é que vai funcionar o webinar de hoje? A ideia é que as interações elas ocorram durante o curso pelo chat. Ó, hoje entrou. Olá, Já vem? estou no Boa lugar noite. certo aqui. Boa noite. Tá no lugar certo. Olá, boa noite, Jader. Boa noite, tudo bem? Tudo. A gente estava conversando com o pessoal aqui enquanto não entrava. Ah, tá. Como é que vai funcionar? A gente estava começando essa conversa. A ideia é que as interações durante a aula elas ocorram mais pelo chat. Então, pessoal, a qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem comentar alguma coisa, tem um botãozinho aqui embaixo da tela de chat ou bate-papo, dependendo do idioma que tiver o Zoom de vocês. Cliquem ali e aí vai abrir uma janelinha para vocês digitarem as mensagens. É interessante ressaltar só que quando vocês forem escrever uma mensagem, tem a opção de destinar a mensagem para todos os participantes do webinar ou só para os palestrantes. Acho que sempre é legal deixar a pergunta aberta para todos os participantes, né? Que daí todo mundo, os colegas que estiverem assistindo também podem ver a mensagem de vocês. No final do encontro, a gente quer liberar a câmera de vocês e o som para a gente bater um papo, fazer uma foto. Mas durante a transmissão, a gente pede que vocês mantenham os microfones e a câmera desligada, tá? Se alguém eventualmente ligar, a gente desliga rapidinho aqui, não tem problema nenhum. A atividade vai ficar gravada, então quem precisar sair um pouco mais cedo, não tem problema, a gente vai mandar depois para vocês, por e-mail, o link do YouTube do vídeo, que vai ficar gravado. O certificado também a gente manda por e-mail para vocês. E o que mais que faltou falar? Ah, sim, a gente vai ter um sorteio hoje também. O Jader ele vai estar conosco em novembro, dia 10, agora não lembro exatamente qual é o dia. Dia 10 de novembro ele vai estar conosco num curso EAD, um curso mais longo, com uma temática parecida com esse encontro. Ele vai falar um pouquinho de avaliação e manejo da suicidalidade na infância. Então, a gente vai fazer um sorteio para quem estiver online aqui nessa transmissão para concorrer a uma vaga nesse curso. Então, a gente vai fazer mais para o final do webinar esse sorteio, então fiquem presentes aí que a gente já instrui vocês. E deixa eu só tirar aqui. Me ajuda só a tirar aqui o vídeo, claro. Uhum. Perfeito. Jader, acho que a gente pode deixar contigo aqui. Não sei se tu precisa de uma ajuda para alguma coisa. Eu acho que eu me viro. Compartilho a tela, enfim, tranquilo. A gente vai estar aqui o tempo todo também. Qualquer coisa, é só dar um grito. Perfeito. Pode mandar um WhatsApp também. Tá bem. Qualquer coisa vocês avisem, porque se cair alguma coisa eu continuar falando, eu vou deixar o meu celular do lado aqui. Perfeito. Tá bem? Muito bem. Uma boa aula para vocês. Então tá. Pessoal, prazer estar falando com vocês sobre esse tema. Suspeito eu em falar, porque é um tema que eu estudo aí desde a minha formação em psiquiatria da infância e adolescência, mas que também, ao mesmo tempo, é muito instigante, assim, por todas as questões que a gente vê na clínica e de muitas pessoas sofrendo por conta de sintomas da suicidalidade e, eventualmente, de tentativa de suicídio ou do próprio suicídio, principalmente nessa faixa etária, tá? Então, eu trouxe para vocês uma apresentação. A ideia é deixar um panorama geral, né, uma espécie de modelo de aula, assim, né, para a gente também abrir um espaço para discussão no final, né. Enfim, a gente poder olhar para o que temos, assim, né, de tanto evidências e de enfim, do que a ciência nos diz,
e também deixar as brechas do que não temos ainda, né? E o que a gente precisa ainda desenvolver em termos de evolução científica, evolução de trabalho, né? De saúde mental. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela, porque eu quero... eu acho que eu vou só ter que pedir uma ajuda para... Não sei se o pessoal da Projeto está aí, para me liberar o compartilhamento aqui, que por algum motivo... Pode compartilhar agora. Acho que agora foi. Tá. Deixa eu compartilhar com vocês. Acho que estão todos vendo. Tá certinho, né? Imagino que sim. Bom, então, eu sempre começo, tá, com uma vinheta. Tá? Eu começo com a clínica. Tá? Eu trouxe esse caso aqui, é um caso fictício, mas que também é fictício. Ele é um caso verdadeiro, com mudanças em alguns nos nomes, obviamente, né, em alguns aspectos, mas é muito um retrato de um dos casos que mais me instigou assim, a atender, a estudar mais o assunto, né? Então, a gente tem aqui o nome Arabella, ela tem 16 anos, procurou atendimento por sentimentos de tristeza e vazio, irritabilidade exacerbada, diminuição de prazer e sono excessivo. Há 1 ano não frequenta mais a escola. Possui histórico de abuso sexual e de suporte socioeconômico frágil na infância. Pais divorciados, afastamento do pai desde então. Diagnóstico prévio de depressão recorrente. Possui histórico de 3 internações prévias por tentativa de suicídio, a primeira aos 13 anos. Aos 15 anos iniciou o uso abusivo de álcool. Além disso, relata autolesões repetidas em membros superiores de diversos atos preparatórios para suicídio. Na última consulta, refere ter feito uso de medicações em excesso com o objetivo de morrer. Então, a gente vê assim, eu digo, é um combo, né, de situações de risco, e é bem assim que os casos de suicidalidade se apresentam na clínica, com vários fatores que, como se o suicídio, ou a tentativa de suicídio, ou as várias tentativas, fosse o produto final de uma série de situações que foram dando errado na vida daquela pessoa. E é isso que a gente considera, muitas vezes, nas avaliações, né? Inclusive no desafio de fazer uma prevenção. Aqui uma vinheta de um atendimento, né? Então, a Arabella me diz, né? A minha mãe ficou braba comigo. Aí eu tomei a minha fluoxetina, só que eu tomei a cartela inteira. E eu ainda na época um residente, né? Como assim? Espantado, né? Eles não paravam de encher o saco para tomar a medicação e eu estava vendo TV e não queria ir na hora. Aí fui lá e resolvi tomar tudo de uma vez. Desse jeito eles não iriam mais me incomodar porque eu já tinha tomado tudo. A minha mãe pegou a cartela e viu vazio e me perguntou: Arabella, o que tu fez? Eu disse que tinha tomado tudo e que não iria mais me incomodar, e que ela não iria mais me incomodar. Aí ela falou: se tu entrar em coma, eu ligo pro Dr. Jader e peço uma internação. Depois ela me deu um café e um cigarro. Então, é um exemplo, né, que eu quero mostrar assim, da dissociação de uma ação, que é uma tentativa de suicídio que ocorreu, no uso de uma cartela de medicação, com o afeto, né, onde até tem a questão de uma mãe com uma incapacidade de poder acolher, né, de uma forma terceirizando, né, para mim, que ia fazer uma internação aqui, né, algo punitivo, e esse café e cigarro no final. Então, muitas vezes, né, um trecho como esse nos desperta muitos sentimentos, e é isso que a gente vive na clínica de adolescentes com suicidalidade, né. A vinheta 2 é um caso também fictício aqui. Alice, 12 anos, está em psicoterapia semanal para tratamento de depressão. Desde o início da pandemia de Covid-19, vem apresentando humor deprimido, diminuição de prazer, ideias exageradas de culpa, diminuição de energia e sono excessivo. Um quadro depressivo, né? Apresenta importantes conflitos com a mãe, a qual mostra-se crítica e exigente, além de dificuldades de relacionamento com o padrasto. Na última semana, vinha apresentando melhora do humor, com melhora do relacionamento familiar. Contudo, após discussão pontual com o padrasto, no final de semana, correu para o quarto e ameaçou ingerir 5 comprimidos de ibuprofeno, mas foi interrompida pela mãe. Dizia que a intenção era, aqui faltou, morrer, né? E causar culpa no padrasto, né? Tinha essa parte que acabou ficando, não sei por que omisso aqui. Aqui é um caso, né? Uma situação de tentativa, porque o adolescente vai até o local, mesmo que possa ter uma crença de que não vai causar muito dano, mas tinha uma intenção de morrer e gerar culpa impulsiva, né? Numa situação de
transtorno mental, piorada pela questão toda da impotência que a pandemia nos trouxe, né? E uma mãe que talvez projetasse ali nessa filha um pouco da sua impotência com um lado mais crítico e exigente, e uma dificuldade muito grande, uma disfunção, né, de lidar com essa situação. Né? Então, a gente tem aqui exemplos do dia a dia. Né? Acho que todos que são da área da saúde mental, em algum momento tiveram algum elemento, assim, algum paciente que manifesta mais ou menos repetidamente ou unicamente, né, sintomas de suicidalidade. Tudo isso me gera algumas dúvidas, né? Gerou na época que eu comecei a estudar e gera até hoje, né? Qual é a magnitude do suicídio em jovens, né? Como avaliar adequadamente o risco? Como ajudar a Arabella e a Alice a não tentar o suicídio novamente? Qual abordagem realmente funciona? A Arabella e a Alice podem ir para casa numa avaliação? Existem intervenções novas para elas? O que a gente sabe, né, é que o suicídio hoje ele faz parte, né, inclusive os objetivos para um desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, ele faz parte, ele é uma meta do terceiro objetivo, que é o objetivo de boa saúde, que seria diminuir em até 30% a taxa global de suicídio até 2030. Acontece é que o tamanho, né, do problema é grande. Né? A gente tem em torno de 800 mil suicídios por ano em adultos, né, em todas as idades. Isso dá um suicídio a cada 40 segundos. Mas a gente tem uma parcela importante, em torno de 120 mil suicídios em jovens de 10 a 24 anos. Né? Isso é 15% do total. Então, a gente vê aqui em laranjinha, né, uma quantidade bem grande aqui na curva de suicídios, né? Uma parcela bem importante em jovens. Nos perguntamos por que jovens que estão iniciando a vida resolvem interromper as suas vidas, né? Que são somente as mortes que ocorrem por suicídio. E nesta faixa etária é considerada uma segunda causa de mortalidade. Isso foi em 2017, mas continua em 2019. E aqui novamente, né? A adolescência é uma faixa etária de saúde, né, de baixa mortalidade, mas quando ocorre mortalidade, a saúde mental está associada à segunda principal causa, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito. Tem países que é a primeira principal causa de mortalidade. Países, muitas vezes, a gente tem aqui uma variabilidade muito grande entre os países. Esse é o resultado de um estudo que a gente vem fazendo com o banco de dados do Global Burden of Disease, que usa uma metodologia toda específica assim, para verificar com mais fidedignidade as taxas de mortalidade no mundo e o peso que as doenças têm. E a gente tem uma variabilidade muito grande, assim, né, que vai até acima de 30 em algumas ilhas do Pacífico, né, 30 por 100 mil, mortes por 100 mil, uma média de 15 a 18 aqui na Rússia, né, na Índia, e o Brasil aí em torno de umas 6 mortes por 100 mil. Então, ou seja, é um fenômeno que modifica de cultura para cultura, de país para país, dos mais diversos lugares do mundo, né, de taxas baixas a taxas bastante altas. Por exemplo, a Índia tem 41% do total de suicídios do mundo e 21% da população jovem do mundo está lá. Né? Então, assim, por mais que tenha 20% da população, é uma intensidade bastante grande. Ela carrega aí 41% dos suicídios. E não menos importante, né, a Índia também se destaca aqui por algo bastante curioso. Né? O suicídio em praticamente todas as faixas etárias, ele é muito mais comum em homens, né? Porque homens tentam mais definitivamente, né, usam métodos mais impulsivos e as tentativas são mais letais. Em compensação, as estatísticas dizem que as mulheres têm tentativas, né, ao longo da vida com mais frequência. Mas isso é interessante porque se inverte. Aqui na Índia e no Paquistão, as meninas se matam mais. Então, algo que caracteristicamente por sexo tem um perfil, ele é capaz de ficar diferente em algum local, eventualmente por fatores de risco específicos daquele local. Por isso que o suicídio ele deve ser entendido numa faixa etária específica e no local com a cultura específica. Às vezes, uma escola já tem um fenômeno específico lá, fatores de risco específicos, e mais tarde até vou falar um pouco desse entendimento. Né? Então, aqui chama muito atenção. Uma das hipóteses da Índia, o Paquistão, né, terem mais taxas em meninas, é que esses países, eles têm uma cultura de expor meninas muito jovens ao casamento praticamente obrigatório. Né? Então, são vidas praticamente abusivas, né, e que, enfim, as meninas não veem outra solução a
a não ser terminar com a sua vida ao se deparar com um casamento a vida inteira com alguém que maltrata, enfim, que elas não querem. Aqui a razão, né, que eu nem vou falar muito dessa proporção, é uma proporção de 0,73, né? E assim, uma pergunta, né, que sempre nos fazem, há uma tendência de aumento, né? Está ocorrendo mais suicídios no mundo. Felizmente, no mundo, as taxas vêm diminuindo ao longo dos anos, né? Acho que as medidas de saúde mental aí, de alguma forma, funcionam, né? Mas é uma redução baixa, né? Países que foram muito competentes na redução, um deles foi a China. A China, não sei se é por também algum tipo de a questão com os dados, mas eles tiveram mudanças em algumas questões bem importantes da zona rural, e a redução da China carregou as taxas para baixo, né? Mas a gente tem aqui os Estados Unidos com um aumento nos últimos anos e uma taxa relativamente alta de 8 por 100 mil. A gente tem aqui o Rio Grande do Sul, né, em cinza, o estado com a maior taxa de suicídio em adolescentes no Brasil, né, sendo que a taxa do Brasil fica em torno de 4,6, o Rio Grande do Sul é em torno de 7. Né? Então, a gente tem aqui uma tendência de, parece em algum momento, mas na verdade o que a gente tem é uma certa estabilidade, né? Taxas relativamente altas. O do Rio Grande do Sul ela é maior que a taxa mundial atualmente, né? Em 2011 passou, a taxa mundial foi descendo e o Rio Grande do Sul foi ficando na mesma linha. E a autolesão, depois eu vou falar melhor sobre esse fenômeno, né? Mas a autolesão não suicida, considerado aquele comportamento de provocar machucados no corpo, principalmente por cortes em algumas partes específicas, ela foi avaliada por uma pesquisa muito interessante, né, que avaliou uma população aí em torno de 7 mil em 2000, 2007 e 2014. São questionários dessa população na Inglaterra, e demonstrou, né, que comparando esses anos, né, tem um aumento dos anos 2000 de 2,4% para 6,4% de prevalência, né, de autolesão. Esse estudo é bem importante, saiu ano passado, assim, do Lancet Psychiatry, e interessante, né, há uma tendência de a gente visualizar um fenômeno de adolescentes meninas que se cortam com mais frequência, e esse estudo mostrou que, pelo menos na Inglaterra, dos anos 2000 foi de 6,5% a 19,7% nessa pesquisa em 2014. Então, parece haver um aumento deste fenômeno, né? E aqui muito carrega a questão do contágio, da influência do grupo, né? O que a gente vai falar também um pouco melhor depois. No Brasil, esses dados estão até um pouco mais antigos, né? Mas em torno, assim, em menos de 19 anos, a gente tem aí em torno de 800 suicídios, né? Dos 10 mil que ocorrem na faixa etária, até são taxas relativamente baixas, assim, né? Nós temos estados com tendências maiores, mas a gente tem aí, ao longo dos anos, uma tendência de aumento. Da década de 80 para os anos atuais, os anos ali 2000, mais ou menos, houve um aumento muito importante em meninos, só que aqui também tem muito a ver com notificações que ficaram mais importantes nesse período, né? E então, talvez por ter mais notificação das mortes. Mas a gente tem mais ou menos uma variação de 29% dos anos 80 para os anos 2000, e aqui um estudo do mapa da violência, de 2003 para 2013, praticamente em todas as faixas etárias houve aumento, né, de mortes por suicídio. Em Porto Alegre, aqui nós tivemos nesse período 51% de aumento, né? E ele se coloca, né, como uma causa de morte importante, né, que comparando com outras doenças no Brasil, o mais importante é a violência, né, que é o que mais mata, né, em segundo lugar os acidentes de trânsito, em terceiro lugar a mortalidade por suicídio. Acompanhando algumas tendências no lugar do mundo, aqui só a violência é bastante importante, né? E aí só para comparar, né, a leucemia, que é uma doença que provoca muita mortalidade, ela fica em torno de 1,64%. É o câncer que mais mata adolescentes, está lá em sexto lugar. E muitas vezes a gente ouve falar mais, né, de não menos importante, obviamente, mas assim campanhas e situações e até espaços para doenças outras como câncer, leucemia, que quase não ouvimos falar de suicídio, né, em adolescentes. Aqui também uma comparação com a leucemia, para ter uma noção, né, em verde, aqui por estados, né, em verde claro a gente tem aí o suicídio, em verde escuro as mortes por leucemia.
E é importante a gente entender que as mortes por suicídio é uma parte, é uma pontinha do iceberg, né? O fenômeno mesmo, né, que causa sofrimento, que causa morbidade, enfim, para famílias e para os indivíduos, ele é muito mais amplo, né, e muito mais frequente outros fenômenos como as tentativas de suicídio, plano de suicídio, a ideação suicida, né, e outros casos que não são sabidos, né, que ficam na obscuridade aqui, como se fosse mesmo um iceberg de pessoas que tentam, que fazem autolesões e que ninguém fica sabendo, né. E pensando nesse fenômeno do espectro, um estudo também bem legal aí com questionários escolares, né, de 59 países de baixa e média renda, só não está incluído o Brasil aqui, porque o Brasil praticamente não tem questionários escolares que abordam a suicidalidade, chegou numa amostra de quase 230 mil adolescentes e uma prevalência bastante alta de ideação suicida, de plano de suicídio ou de tentativa prévia. Claro, tem toda uma limitação de ser um questionário, mas aqui já dá uma ideia, né, que fica lá em torno de 17%, né, um desses fenômenos em populações jovens de países subdesenvolvidos, de baixa e média renda. Isso também foi mostrado numa amostra escolar americana, com em torno de 6.500 adolescentes de 13 a 17 anos, que fez um apanhado por idade, né? Então, assim, a gente vê claramente aqui, ó, que dos 10 anos a gente começa a ter um aumento, né, da ideação suicida, um aumento do plano, que é um pouquinho menor, e das tentativas de suicídio com prevalências um pouco menor, um aumento exponencial com a idade. Isso mostra que a adolescência é um ponto crítico, onde esse problema começa a surgir, né? Isso tem muito a ver com a maior incidência de transtornos mentais nessa faixa etária, como a depressão, né, o próprio transtorno bipolar, mas a depressão principalmente, ela tem o seu pico, né, de incidência na adolescência, e de fatores de risco outros, né, importantes, e de maturidade cerebral, enfim, esse é um período crítico também para a prevenção, né? Então a gente falar de suicídio na infância e adolescência, ele é importante por conta dessa trajetória, né? A gente já vê às vezes meninas de 12 anos iniciando com esses comportamentos, né? Este aqui é um estudo que a gente fez um apanhado de todos os estudos brasileiros que falavam sobre suicídio em crianças e adolescentes no Brasil, e a gente chegou aí em algumas amostras escolares que dão uma estimativa muito variada de ideação, tem estudos mostrando 27%, 16%, plano, que fica em torno de 7%, 9%, e de tentativa prévia de suicídio, que fica em torno de 8%, 7%. Aqui mostrou menor do que aquele estudo feito em países de baixa e média renda, lá que eles juntaram quase 230 mil amostras, mas já dá uma ideia da quantidade, do quanto é importante, né? Em torno de 8% dos adolescentes no Brasil nestas amostras estão com algum tipo de sofrimento ou já tiveram em algum momento de suas vidas. E aí a gente tenta entender, né, o suicídio dentro de um espectro. Né? Por que dentro de um espectro? Porque suicídio é a morte por suicídio, mas a gente tem outros fenômenos, né, que o mais importante aqui é a gente olhar por termo corretamente, tá? A gente tem muitos termos para se referir ao mesmo comportamento, às vezes a literatura é uma bagunça nesse sentido, né? A própria literatura, imagina na clínica, um fala ameaça suicida, gesto, outro fala de suicídio interrompido, enfim. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia organizada, né, de como que a coisa evolui, né? Então a gente tem uma autolesão lá sem uma intenção suicida, um desejo passivo de morrer, que é só aquela ideia de morte sem pensar em tirar a própria vida, né? A gente tem já a ideação suicida, que é a ideia de a pessoa ser o agente para causar a morte, mas sem um método ainda específico. Existe a ideação suicida com o método, né, onde a pessoa pensa como fazer, mas ainda não tem um plano, né? Um plano, então, seria uma ideação suicida com um plano que seria a pessoa arquitetar já detalhes, né, de como vai fazer isso, com o quê, quantos comprimidos, por exemplo, no envenenamento, em que momento, né? A tentativa, que é qualquer ato contra si mesmo, né, no intuito de tirar a vida. Então, mesmo que aquilo não tenha causado lesão, isso é muito importante, né? Uma tentativa de suicídio pode não gerar lesão alguma, mas pode ser uma tentativa. E o suicídio, então, como eu já falei, que é a morte autoprovocada.
Existem, então, os termos não inaceitáveis, eu já falei também, né? Vítima, são termos que podem ser pejorativos, por exemplo, para suicídio. Para suicídio não nos diz muito, né? Uma coisa meio suicídio, assim, então não nos dá uma ideia em que estágio dentro do espectro aquele indivíduo está, né? Ou uma tentativa de suicídio fatal. Bom, toda tentativa de suicídio fatal é um suicídio, né? Ato manipulativo não nos dá uma ideia aqui, dá algo mais de julgamento até, né? Que fica em aberto. Então, a ideia é unificar, que todos possam falar termos similares, né? E aí, nesse sentido, né, de novo, voltamos aqui para autolesão, né, que são também chamado de uma forma, eu não gosto muito do termo automutilação, porque na minha ideia, a ideia disso assim gera mais algo pejorativo, né? Mutilação me lembra um pouco despedaçar, assim, né? É uma lesão, né? Uma lesão geralmente no mesmo perfil, né? Por isso que tem uma ideia, né? O DSM-5 aqui preparou na condição de estudos posteriores um novo transtorno, né? Mas é ainda muito controverso, tá? A União Europeia já chama autolesão tudo, eles chamam de self-harm, é o termo, né? Tanto para suicídio como para essas autolesões que não têm uma intenção suicida. E os Estados Unidos, então, com o DSM-5, eles tentam numa ideia de dividir, né? E por que dividir, né? Porque parece que tem uma função psíquica distinta à autolesão, é um problema de maior prevalência que usa métodos bem específicos. Então, tem a ideia de ser um subgrupo de pessoas que tem um perfil específico. Assim, a pessoa vai lá, se corta ou se queima, né? Sempre tem que ser algo queimar ou cortar-se para teoricamente ser este transtorno, e sempre na ideia de aliviar algum sentimento, tá? Agora, qual que é o problema disso, né? A autolesão não suicida é um fator de risco muito grande para quê? Para suicídio, né? Então, por que ela vai ser chamada de não suicida se ela é bastante suicida, né? Além disso, as motivações podem mudar, a pessoa pode se cortar por um motivo numa semana e por outro na outra, né? Então, essa coisa de para aliviar um tipo de sentimento é bastante fluida, né? Além disso, os métodos variam. Então, a pessoa às vezes faz uma autolesão com cortes, daqui a 2, 3 semanas ou um ano está fazendo autoenvenenamento e já não é uma autolesão não suicida, porque a autolesão não suicida por si, ela é um comportamento geralmente com cortes, ela está lá como um dos critérios, tem que ser esse tipo de fenômeno. Então, o envenenamento já não é, né? Então, o julgamento clínico fica muito difícil, né? Quem é que vai escrever lá no registro que um paciente, né, está com uma autolesão não suicida e daqui a pouco, em 6 meses, ele tenta suicídio, né? Então, eu acho comprometedor e não nos ajuda, né? O que mais nos ajuda aqui é a gente olhar para uma autolesão e tentar pensar nas funções psíquicas daquilo, né? Então, tem adolescentes que se cortam para regular o afeto, para, por exemplo, diminuir uma emoção negativa aguda, raiva, né? Por exemplo, ou tristeza, como antidissociação, né? Para evitar sentimentos assim de despersonalização ou eventualmente até a questão com a identidade, né? Muitas vezes eles são alguém, aquele que se corta, né? Outros para não se matar, então se substituem pela autolesão, que é bastante arriscado, porque isso evolui com frequência por uma tentativa, né? Para marcar autonomia, promover a distinção entre si e dos outros, um pouco aqui também relacionado, parecido com a dissociação, ou para buscar uma influência interpessoal, né? Buscar ajuda ou eventualmente até manipular, assim, tentar, obviamente disfuncional, mas controlar o comportamento de outra pessoa. Ou para punir, né? Numa expressão de raiva, de não aceitação, né? Perfil mais perfeccionista, então faz lá uma autopunição, ou eventualmente para buscar sensações, como um desafio, né? Fazer o corte para sangrar e não... Aqui até talvez seja um perfil menos de risco, né? Mas um perfil assim quase adicto em cortar-se. Então a gente tem que entrevistar para identificar, isso é o mais importante do que os próprios cortes, né? Isso é o mecanismo emocional que nem sempre o paciente se conecta a isso, né? Então, assim, a gente tem aqui, tanto para suicídio como para autolesão, os mesmos fatores de risco, né? E que fatores de risco são esses? Assim, a gente tem fatores que são
demográficos que têm influência regional, cultural e política. Por isso, lá naquele mapa mundi, né, a gente tem países com mais ou com menos. Tá? Então, aqui, crises econômicas, isolamento social, baixa coesão, né, indígenas, aborígenes, né, orientação homossexual, bissexual ou outras minorias. Né? Então, esses fatores são demográficos, né? Ambientais, então, assim, contágio pelos pares, depois eu vou falar um pouco mais, ou pela mídia, né? Influência da internet, redes sociais, bullying, cyberbullying, maus tratos infantis, acessos aos meios de suicídio, acesso pobre aos cuidados de saúde mental, são fatores que podem ser modificados do ponto de vista ambientais. E os indivíduos vulneráveis, que aí entram indivíduos com determinados transtornos mentais ou com aspectos psicológicos, baixa tolerância à frustração, né, alto nível de exigência, e eventualmente também biológicos e genéticos. Então é uma engrenagem complexa, né, de vários fatores, e pior de tudo, são fatores muito comuns. E, felizmente, a maioria das pessoas expostas a esses fatores não tentam suicídio. Né? Então, a gente tem fatores determinados, mas que eles não são específicos. Né? Mesmo assim, a gente utiliza. Eles são importantes de serem compreendidos e, por exemplo, neste momento pandemia, a gente tem aqui crise econômica, desemprego, né? A gente tem aqui o isolamento social, né? A gente tem nesse momento de pandemia a desesperança, né? Que são fatores importantes para a gente avaliar. Então, mudam conforme o tempo também. Né? Aqui tem só um movimento de como os fatores individuais eles se interagem, né? Tem aqueles que são distais, que já vêm com a pessoa de muito longe, aqueles que ao longo do desenvolvimento vão se desenvolvendo, né? Traços de personalidade, uso crônico de substâncias, ansiedade, enfim, e aqueles proximais. Esses aqui são importantes, que são aqueles que são o gatilho que falta para chegar no comportamento disfuncional. Então, assim, uso de substâncias, né? A gente tem um evento de vida, né? Numa pessoa que já tem um evento de vida estressor, um fim de um namoro, às vezes aqui pode ser, numa pessoa que já tem outros fatores que são predisponentes. Então, essa figura eu acho ela complexa, mas interessante, porque ela expressa como que a coisa conversa entre si, né? Mais para a gente poder também visualizar de uma forma dinâmica isso tudo acontecendo, né? Ao mesmo tempo, os fatores de risco eles são muito frágeis. Né? A gente tem uma revisão lá de 2017 que avaliou fatores de risco dos anos 50, dos anos 80, dos anos 90, eles são praticamente iguais, né? E são considerados maus preditores da suicidalidade. Né? Eles são importantes, mas assim não nos dão uma ideia real de risco. Né? Nós não temos uma forma de calcular risco. Né? O que mais é importante, aqui eu já vou adiantar, é a avaliação adequada. Né? Talvez a gente tenha que estudar fatores de risco em diferentes populações, culturas e faixas etárias. Por exemplo, fatores de risco para a cidade de Porto Alegre, né? Os adolescentes do ano 2020. Né? Então, a coisa é complexa. Né? A gente fala aqui um dos fatores mais importantes para adolescentes, né? Hoje em dia, e não tão hoje em dia assim, mas as redes sociais, enfim, e o fenômeno de contágio, né? A gente tem aqui são exemplos de figuras que lamentavelmente foram enviadas aqui para uma blogueira, né? Que ela disse, olha pessoal, tá, alguma coisa muito ruim está acontecendo, olha o que eu recebo. Né? Então, a exposição a algo que daqui a pouco está lá embaixo do iceberg, né? Que vem acontecendo e que agora está sendo revelado, né? Pelas redes sociais. Mas a rede social, né, ela é um catalisador de um fenômeno já conhecido, que é o contágio. Né? O contágio é aquele fator bem estabelecido já, principalmente para adolescentes, que é quando o suicídio ele vira um modelo comportamental para indivíduos que já são vulneráveis. Né? Então, e eles, por exemplo, tem um estudo aqui com 6.000 questionários que mostrou que o contágio tem uma forte associação com a automutilação em meninas. Né? Cortar se apresenta uma associação, por exemplo, com ter amigos que também praticavam o ato. Isso bem demonstrado com evidência estatística. Ou seja, os adolescentes com o fenômeno de grupo e de identificação, principalmente os adolescentes vulneráveis, eles vão ver no outro adolescente um modelo. E também aqui os ídolos, né? Os ídolos que tentam suicídio, é péssima uma notícia de um ídolo teenager, aí, adolescentes, ser divulgada, né? De uma forma inadequada, porque isso vira um modelo comportamental para vários outros indivíduos que também estão em processo depressivo, que tem todos aqueles fenômenos de fatores de risco que eu mostrei naquela figura lá, daquele emaranhado. Tá? Ainda no fenômeno do contágio, na época
da série 13 Reasons Why, né, a gente teve uma discussão muito importante de será que aquelas cenas e o fenômeno do suicídio influenciavam adolescentes. Isso aqui ainda é uma discussão, mas foi feito um estudo muito interessante aqui de 2019, que fez uma análise temporal de 1999 a 2017. E para eles pegarem o período em que a série estava bombando, né, na tendência, eles foram no Twitter e pegaram o período em que as hashtags no Twitter e no Instagram para estimar, né, qual impacto aquilo estava fazendo na população, né? Então, quanto mais trend topics lá sobre 13 Reasons Why, mais aquilo estava na moda, né? E neste períodozinho aí, eles mostraram com significância estatística, comparando com o que se esperaria de suicídios, 12% de aumento em meninos e 21,7% em meninas. Claro, tem limitações esse estudo, né? Mas interessante que mostrou mais para adolescentes. Nenhum outro grupo etário mostrou aumento, aqui de 10 a 19 anos. Então, realmente, a gente tem aqui que tomar cuidado com contágio, especialmente para adolescentes. E aí tem um TBT aqui, né? Isso não é de agora, né? Esse fenômeno já foi descrito desde a obra do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do século XVIII, em que adolescentes que liam a obra ocorreram suicídios em série depois, né, de se influenciar com essa obra. Também na Prússia teve o chamado Suicide Club, né, que era um grupo de jovens que tentavam suicídio juntos, né? Foi descrito até na época era uma revisão médico-cirúrgica que eles chamavam, né, no século XVIII. Então, para vocês verem que não é um fenômeno atual. Agora, as redes, elas têm um potencial muito grande de espalhar o fenômeno, né? De qualquer forma, a internet não é tão vilã assim. Na internet, ela pode ser, né, aqui até uma revisão de vários estudos, uma revisão sistemática, né, avaliou, né, com estudos com indivíduos abaixo de 25 anos, incluiu lá 51 estudos e separou, né? 11 estudos demonstraram que a internet ela era positiva para adolescentes, 18 que ela poderia ser negativa e 17 nem positivo nem negativo. Então, assim, a internet ela pode sim ter algum fator para contribuir com a adição à internet, com uso excessivo, né, ou acesso a sites de conteúdo de autolesão influenciar. Mas também ela é importante para diminuir o isolamento social, né, e ela tem um potencial terapêutico, haja visto o momento atual. Se nós não tivéssemos a internet, a gente não ia estar fazendo uma aula aqui hoje, né? Não estaríamos atendendo pacientes remotamente e talvez o nosso isolamento social seria maior. Então, a gente tem aí, eu não trouxe esse dado, né? A pandemia de 1918, lá da gripe espanhola, ela teve um pequeno aumento de suicídio logo depois da mortalidade, né? Tomara que não se repita hoje, não sei, pode ser que se repita um pequeno aumento, né? Mas a gente tem fatores que diminuem fatores de risco e a internet ajuda nesse sentido, né? A gente está conectado nas redes sociais e ao mesmo tempo ela pode ser também prejudicial a ponto de inundar-nos, né, de situações, mas também a internet pode ser um veículo que nos tira do isolamento. Então, enfim, vai ficar para reflexão, né, essa situação da pandemia atual. E temos também fatores de proteção. Aqui é um ponto que eu acho super importante, tá? Aqui, o slide é só um que eu tenho sobre isso. Assim, existem fatores que são protetores, né? Então, assim, tanto internos, que é a habilidade de enfrentar o estresse, tolerância à frustração, crença religiosa, medo da morte, uma pessoa que identifica razões para viver, e às vezes externos, assim, né? Externos, uma rede familiar suportiva, um relacionamento terapêutico positivo, um bom engajamento no trabalho, na escola, né? Adolescentes com responsabilidade sobre crianças menores, por incrível que pareça, às vezes eles dizem, eu não vou tentar nada porque eu tenho meu irmãozinho ou porque eu tenho meu animal de estimação. E a gente usa isso do ponto de vista terapêutico, né? E um dos pontos aqui legais, assim, tem se estudado muito treinamento de habilidades nas escolas, né? Um deles é o treinamento de resiliência, né? Claro, a resiliência ela é herdada também, tem um fator genético, mas ela pode ser treinada, né? Então, essa habilidade de enfrentar o estresse aqui, daqui a pouco pode ser mais estimulada para adolescentes, né? Até como uma forma de prevenção. E aí vem a tal da prevenção, né? O desafio, né? Vocês viram a complexidade do fenômeno e a prevenção, ela é, sim, um desafio, mas ela passa por uma avaliação eficaz. A gente precisa saber avaliar suicídio, né? E aí vem um modelo aqui, né, de como que mais ou menos a gente faz isso, né? A gente reconhece os fatores de risco, de proteção, a gente investiga o suicídio de fato, a gente determina qual é o risco daquele adolescente
e a gente tenta documentar isso depois, né? Um comentário sobre rastreamento. Infelizmente, não existe uma evidência de que na população geral a gente tenha que rastrear as pessoas, perguntar. A gente pode perguntar sobre suicídio nas consultas, isso não dá ideia, está provado em pesquisas que é um mito dizer que falar sobre suicídio aumenta o risco, mas também, assim, não tem nada dizendo que a gente tem, assim, que perguntar de forma de fazer um rastreamento nas populações em geral e até em populações de risco para evitar suicídio, né? De qualquer forma, a gente tenta também fazer modelos de predição, né, que é juntar lá vários fatores de risco, fazer uma calculadora e dizer, não, esse aqui tem alto risco de suicídio, esse tem baixo risco. Ele até tem uma acurácia, né, para dizer quem tem alto risco e baixo risco, mas são modelos muito frágeis para predizer que aquela pessoa realmente vai se matar. Então, é isso aqui, a gente tem que avançar muito ainda, né, em termos de verificar fatores de risco e fazer uma previsão de que aquela pessoa pode ter problemas. Como, por exemplo, acontece em outras áreas da saúde, o infarto, né? Uma pessoa lá que tem colesterol alto, hipertensão, sedentária, obesa, acima de 55 anos, homem, essa pessoa tem uma chance muito alta de infartar, e diabetes, vai só juntando, né? E a pessoa se beneficia de fazer lá uma medicação, né? E ela tem que ser abordada. A gente não tem isso tão claro para a saúde mental, porque o fenômeno é muito mais, né? Não é só biológico, né? É um fenômeno social também, né? Mas a gente está em busca. De qualquer forma, a gente tem aí o nosso feijão com arroz, e a gente tem que fazer o feijão com arroz. Nem sempre fazemos, né? Assim como a gente tem diretrizes, né? Uma pessoa está num hospital, faz uma parada cardíaca, tem um time de resposta rápida que vai lá e faz todo um protocolo de atendimento, né? A gente precisa ter nos locais instrumentos padronizados, né? As pessoas na saúde precisam saber avaliar suicídio. Isso não acontece, né? Muitas emergências médicas gerais, assim, as pessoas fogem, né, de pacientes com algum tipo de ideação porque não sabem avaliar. Existe uma escala, né, no nosso curso, depois lá de novembro a gente vai detalhar ela bem por completo, essa aqui é uma versão reduzida, né? Essa escala é chata de aplicar às vezes, mas ela detalha com refinamento o fenômeno suicida, e eu acho bem legal internalizar ela mentalmente, para a gente poder fazer uma avaliação adequada. Ela basicamente se estrutura em 3 construtos, né? Avaliar a ideação suicida, a intensidade daquela ideação e avaliar comportamentos suicidas. Então, assim, primeiro a gente pergunta, né, se aquela pessoa tem o desejo de morrer, né? Se tem essa vontade de dormir e não acordar mais, aí dá para perguntar de qualquer jeito, né? Mas a gente esclarecer se a pessoa deseja morrer. O segundo pergunta que a gente faz é se a pessoa tem desejo de realmente se matar. Ela quer, além de desejar morrer, ela deseja fazer algo para morrer, né? Essas 2 perguntas são diferentes, mas são complementares. Se essa resposta for negativa, aí a gente não investiga outras coisas. Mas se elas forem, não investiga outros aspectos da ideação. Mas se elas forem positivas, aí a gente pergunta se tem algum método, se a pessoa pensou, né, como fazer isso, né? Tomar medicação, tirar na frente de um carro, enforcar, enfim. Se a pessoa tem intenção de colocar em prática esses pensamentos, essa é a mais difícil de avaliar, mas qual é o grau de intenção que aquela pessoa tem, né? A gente faz, às vezes, de 0 a 10, né? Quanto de intenção, né? O quão realmente tu quer colocar em prática, e aí nessa entrevista a gente tenta tirar mais ou menos uma ideia de intenção. Se tem um plano, se já começou a fazer detalhes, né? Eu já comecei a tirar vários comprimidos para juntar todos e tomar todos de uma vez, né? Eu já tenho lá uma faca que eu guardo embaixo do meu travesseiro, então aqui já tem plano, né? Já tem e se pretende executar esse plano, né? Às vezes já pensou, quando meus pais saírem de casa eu vou fazer tal coisa, né? E aí a gente avalia aqui, né, a parte de direção. E comportamento a gente pergunta sempre se a pessoa teve recentemente ou na vida, tá? Porque aqui, mesmo que a pessoa diga que não está pensando em morrer, mas às vezes os adolescentes tentaram na semana passada, né? Então a gente pergunta, você já fez algo, começou a fazer algo, preparou-se para fazer algo para pôr fim à sua vida, né? Então é muito importante a gente avaliar comportamento também, né? Essas 6 perguntas são a pergunta da escala SLIM, assim, né? Que essa aqui seria, assim, para treinamento geral, né? Pode um professor saber perguntar isso, um bombeiro, enfim, a gente ter como se fosse lá a reanimação cardiovascular, né? Que a gente mais ou menos aprende a fazer.
isso aqui poderia estar disseminado, né? As pessoas saberem como perguntar. Né? E a gente mais ou menos gradua, né? O que seria um risco alto? Uma pessoa que tem plano ou intenção alta no último mês, ou tentativa de suicídio nos últimos 3 meses. A escala é bem rigorosa, né? A pessoa tentou suicídio nos últimos 3 meses é uma pessoa com risco alto. Risco moderado é alguém que tem método, mas não tem um plano nem intenção alta de pôr em prática, né? Isso, ou algum comportamento no último, aqui é no último mês, desculpa, eu errei aqui é mais de 3 meses, né? O comportamento há mais de 3 meses, que nos últimos 3 meses risco alto, há mais de 3 meses, então risco moderado. E o risco baixo, então, é aquele desejo de morrer ou ideação suicida sem método, intenção, plano, comportamento. É só aquela pessoa que diz que pensa em morrer ou que pensa em se matar, mas não sabe como fazer isso, nunca pensou num método. Geralmente, é um critério da depressão, por exemplo, lá, né? Que pode ser desde tentativa ou até mesmo só um pensamento de morte. A gente, então, documenta, né? Geralmente, esse tipo né? Então, a gente vai fazer uma documentação de qual é o nível de risco, a observação clínica, né? Informações sobre o estado mental, os métodos, né? A gente escreve, né? Registra o que foi feito e depois que a gente encaminha uma pessoa que está com risco, a gente pergunta novamente, a gente liga ou eventualmente a gente revisa o que foi feito, né? E aí, o que é feito, né? Quando a gente identifica um adolescente com risco baixo, com risco moderado, com risco alto de suicídio, né? Primeiro, a gente tem que escolher o ambiente de tratamento. Esse adolescente vai ser atendido no consultório, vai ser atendido num CAPS, quantas consultas por semana, eu vou ver ele todos os dias, além de vê-lo, eu vou ligar para a família à noite para perguntar como é que tá, esse adolescente vai ser internado. Aqui tem uma questão importante, né, que é a internação, por exemplo, né, para que serve uma internação? A internação é um espaço para deixar a pessoa protegida. É ainda a melhor coisa que inventaram, né? É o que tem de melhor por enquanto. Não, tem várias discussões sobre internação, mas assim é o que a gente tem para manter uma pessoa sob vigilância com uma equipe especializada, tá? E o que nos remete à internação? A gente ter alguns sinais, né? Uma pessoa que está com muito impulsiva, muito agitada, muito desesperançosa, que não tem aliança terapêutica, que tu não consegue discutir um plano, tu não consegue falar sobre suicídio, e ela dizer assim, não, se eu ficar pior, eu vou te avisar, né? Ou eu vou cumprir tal combinado, ou que fez uma tentativa altamente letal, que não morreu por pouco, né? Ou muito decepcionada por não ter conseguido, né? A pessoa não para de dizer que foi fracassada por não ter conseguido, ou fez passos para evitar, né, que se detectasse que ela tentou. Uma pessoa que tu não consegue monitorar ela, né, adequadamente, ou que tu não tem que não tem suporte social, né? E também alguns transtornos mentais representam mais risco, então uma depressão mais grave, psicótica, um transtorno bipolar num episódio misto que oscila muito, né, e tem muita impulsividade, uma psicose com voz de comandos ou até uma intoxicação por substâncias são situações de risco muito grave que muitas vezes só vão estabilizar numa internação. E aí, né, a gente gradua, né? Mas vamos dizer que a gente decidiu fazer um tratamento, então, nível ambulatorial consultório, seja consulta todos os dias, né, com vigilância 24 horas, sei lá, por um AT. Aqui sempre tem que ter, eu não gosto muito dessa palavra, até vou trocar esse slide, contrato anti-suicídio, eu acho que deixa uma ideia meio de que como se fosse fácil, né, fazer um contrato lá como um contrato de um imóvel, lá assina um contrato e ele é meu, sei lá, não adianta, né? Não tem como assinar um contrato e a pessoa não se matar, assim, né? Aqui o contrato ele serve para o paciente com ele mesmo, né? Não é para nós, tá? Mas esse termo ainda existe na literatura, né? A ideia é ter um plano de segurança, né? A gente faz uma pesquisa por diagnóstico de transtornos mentais, porque cerca de 90% dos pacientes com tentativa de suicídio têm algum transtorno mental, tiveram algum transtorno mental, né? Outra questão é a escolha da psicoterapia. Então, tratamento ambulatorial tem que ter uma psicoterapia associada, né, importante, né? O plano de segurança, ele é um plano que vai prever vulnerabilidades, tá? Então, tanto no relacionamento familiar, como nos estressores, como nos sintomas, ou eventualmente uma indisponibilidade temporária de atendimento. Então, aqui tem um exemplo, mas pode ser feito de várias formas, né?
Então, se eu tiver me sentido desesperado, com uma vontade de me machucar, eu vou falar isso com os meus pais, nós vamos ligar para o Jader, né? Se meus pais não estiverem disponíveis, nós vamos falar com fulano e fulano e fulano, né? Se ninguém estiver disponível, nós vamos ligar ou para o CVV ou para a emergência, nós vamos procurar um serviço de emergência. Que é um exemplo, não vou ler todo, mas assim, é deixar escrito, se eu começar a dormir mal, eu vou fazer tal coisa. Então, a gente conhecer o paciente, a gente descrever tudo o que pode acontecer e deixar um plano ali para o que ele pode fazer caso aquilo aconteça, principalmente se ficar com algum tipo de ideação suicida, né? O plano de segurança, ele não é uma super maravilha aí, né? Ele foi testado em alguns estudos, mas ele pode ajudar. Então, esse é um estudo do ano passado, também numa revista importante, o JAMA Psychiatry, que ele fez o seguinte, ele testou atendimentos com planos de segurança estabelecidos e o tratamento usual que não vai plano de segurança e acompanhou por 6 meses após uma alta, né? 36 pacientes do grupo de intervenção, que foi bem maior, mas assim, 3% do grupo de intervenção tentaram suicídio, cometeram suicídio, e 5% do grupo que não usou plano de segurança. É muito pequenininho, assim, porque o suicídio, felizmente, a morte por suicídio é um fenômeno mais raro, né, do que outros fenômenos, mas aqui teve uma redução de 45% dos fenômenos suicidas em si. Então, assim, bom, é um tipo de intervenção que reduz 45% dos fenômenos suicidas. Justifica a gente continuar usando, né? Então, é importante de cada um possa elaborar. Existem vários modelos, né? As psicoterapias, né? Então, o que a gente tem das evidências de psicoterapia específicas para a suicidalidade estudadas? Mais estudada de todas é a DBT, a Dialectical Behavioral Therapy, a terapia dialética, né? Comportamental dialética. Principalmente aqui também para autolesão não considerado não suicida, mas autolesão, né? A TCC, com resolução de problemas, né? Principalmente algumas partes da TCC são mais utilizadas que outras. A terapia baseada na mentalização, né? Desenvolvida principalmente pelo grupo do Fonagy, em que ajuda muito na questão do entendimento, né, de estados emocionais do outro, né, trabalha muito com algumas ideias da terapia da mente aí, e ela tem evidência, né, principalmente para um perfil mais com estrutura borderline. Psicoterapia breve, de família, interpessoal, tem uma evidência menos robusta, talvez por menos estudos. Psicoterapia psicodinâmica, menos estudos ainda específicos para suicídio, né? Ninguém diz que também não funciona, né? Às vezes a psicoterapia é aquela que tem disponível, né? Melhor do que não ter nenhum tipo de psicoterapia. E a terapia de grupo tem que cuidar. Por que está em vermelho, tá? Porque ela pode piorar em pacientes com ideação aguda. Então, por exemplo, assim, paciente que está com risco alto num grupo, não funciona bem. Pode virar um modelo comportamental, difícil manejo, não é momento de grupo, tá? Elas não são uma maravilha, mas uma revisão sistemática aqui que mostrou que, assim, tem efeito para autolesão, né? Que o NNT, que é o número, assim, precisa tratar 14 indivíduos para que um reduza a autolesão. É um NNT muito ruim, né? Mas, enfim, é o que temos. Mas é que também esses estudos são muito heterogêneos, né? Agora, na prática, elas funcionam mesmo, as psicoterapias, né? Principalmente as 3 aqui apontadas, para reduzir realmente, né? E não tem um efeito para desfecho suicídio ainda, claro, né? O que acontece, assim, né? A gente tem que tratar os transtornos mentais também. Por isso que aqui fica difícil de mostrar resultado, né? A gente não vai tratar só a suicidalidade. Mas, quando a gente tem que escolher uma psicoterapia para um transtorno mental específico, a gente escolhe preferencialmente uma que tenha mais evidência para a suicidalidade, nem que depois troca o método, tipo de psicoterapia, algumas ferramentas. Para isso aqui eu deixo bem detalhado no curso que a gente vai fazer em novembro, que é a abordagem terapêutica, baseada aqui numa abordagem do Dennis Ogren, que é estudioso aí da suicidalidade em jovens, que é o seguinte: existem algumas abordagens que utilizam múltiplas técnicas, né? Em que a gente cria já uma formulação na primeira abordagem. Essa formulação ela já ajuda a identificar o papel, né, de como o indivíduo se sente, e faz lá uma formulação com todos os tipos de fenômenos e comportamentos disfuncionais, e aí tu escolhe o tipo de intervenção de acordo com essas essas situações, né? Então tem desde técnicas interpessoais, técnicas ADBT, né? Algumas técnicas
de resolução de problemas. É bastante interessante, assim, né, a avaliação e como que a gente... E a base toda é de identificar o papel, né? Muitas vezes há um sentimento, por exemplo, aqui de rejeição, né? E fenômenos que acontecem na clínica que o adolescente rejeitou, né? É todo um ciclo de uma formação disfuncional que a gente aborda de uma forma até um pouco mais urgente. Isso aqui eu acho legal, assim, né? Porque talvez seja algo a ser treinado com mais frequência, né? Uma abordagem mais curta, enxuta, com algumas partes e técnicas que daqui a pouco poderiam ser replicadas em ambientes aí de saúde pública, né? Enfim, CAPs e outros locais. Psicofármacos, a gente não tem uma medicação que tem evidência para reduzir comportamento de autolesão e suicídio em adolescentes, tá? Então não existe nas evidências. Eu estou sempre dando uma olhada, mas não tem, né? E não tem por um motivo importante, assim, porque os psicofármacos eles servem para tratar transtornos mentais, assim, e o suicídio ele está envolvido com outros múltiplos traços de personalidade e transtornos, mas, por exemplo, um adolescente com depressão, né? Melhora com medicação, com antidepressivo, tem evidência junto com a psicoterapia e pode melhorar a suicidalidade por conseguinte, né? A gente tem aí, agora saiu recentemente um estudo bem legal que mostra quais são os sintomas da depressão que quando melhoram puxam os outros, né? Então tem lá o humor deprimido, a ideação suicida, esse estudo é da Nature, são sintomas, insônia, né, que quando melhoram vão puxando os outros sintomas da depressão, tá? Então a gente tem talvez futuramente aí que focar em sintomas-alvo com algumas intervenções e aí as medicações entram mais nesse sentido, né? E, né, pensando aqui para prevenção, a gente deixar também depois um espaço para conversarmos, existem a prevenção em suicídio, então, vai desde a avaliação e o manejo do indivíduo, e aí a gente amplia um pouco o leque para pensar em outras formas de intervir, né? Então, existem aqui, essa roda aqui de intervenções, ela é de um programa Evermind, a Austrália é toda inovadora em saúde mental, e tem diretrizes para cada um dos pontos que tem alguma evidência. Então, assim, segurança e acesso aos meios, aos métodos, né? É uma intervenção simples e bem validada, né? Então, assim, medicações, substâncias que podem ser usadas, elas precisam ser controladas e quem é responsável por isso são as leis, tá? A gente precisa ter políticas que, hoje em dia, medicação, assim, qualquer um tem numa gaveta, na cozinha, em qualquer lugar, em casa, tirado em algum canto, medicações que é de fácil acesso, né? Usar e medicações, autoenvenenamento é a segunda principal método usado em adolescentes aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então a gente precisa de políticas que melhorem esse tipo, reduzir o acesso aos métodos, né? As emergências precisam ser melhoradas, né? Além de avaliar suicídio, elas precisam fazer um acompanhamento do caso que chegou lá. Não só as emergências psiquiátricas. Eu defendo que qualquer emergência hospitalar precisa ter uma forma de avaliar, ou pediátrica, né, a segunda principal causa de morte em adolescentes, né? Então, assim, alguma coisa está errada se uma emergência pediátrica não tem forma de avaliar adequadamente. E aqui vai dar falha também, talvez até das formações, né? Uso de tratamentos baseados em evidências, né? Então, tanto das terapias quanto, né, de tratamentos de saúde mental. Treinar os serviços de saúde primário para identificar indivíduos sob risco e treiná-los a fornecer suporte, né? Os trabalhadores de linha de frente, né? Então eles têm que ser melhor, linhas de frente aqui a gente fala bombeiros, até policiais. Eu fui dar uma aula na BM esses tempos, na Brigada Militar, né? Foi super interessante, assim, porque assim, os policiais eles precisam saber como abordar, né? Muitas vezes é um policial que vai chegar lá para um indivíduo que está sob um risco de suicídio, né? Então eles precisam estar competentes para isso. Treinamento de autoajuda, treinamento de resiliência, saúde mental em escolas, né? Aqui depois eu vou falar mais, mas as escolas talvez devessem ter disciplinas que estimulassem mais o desenvolvimento da resiliência, né, e da autoajuda. O treinamento comunitário, né, em que a gente possa propagar como reconhecer o que está passando sobre uma crise.
Eu tenho aqui algumas questões do Setembro Amarelo, eu acho importante, mas a gente não sabe se o Setembro Amarelo ele cumpre bem o seu papel. A minha ideia do Setembro Amarelo é muito mais conscientizar a pessoa que está ao lado de alguém em crise, né? Para que aquela pessoa possa ser acolhida. Às vezes há um silêncio de um sofrimento, né? Então, porque a pessoa que está numa crise suicida, muitas vezes a mensagem não chega de uma forma efetiva, mas chega naquele cara que não sabe nada de saúde mental, não tá nem aí, né? Ou que daqui a pouco começa a se dar conta que tem um amigo ou que tem algum familiar passando por uma crise, né? E a questão das mídias, né? De que as divulgações sejam seguras. Por exemplo, na época de pandemia, né, além de ter rastreamento para fake news aí, né? A gente talvez precise de rastreamento para mensagens suicidas que sejam apagadas da internet, eventualmente a pessoa seja acessada para buscar ajuda, né? E coisas do tipo baleia azul também, que não tem por que serem divulgadas, né? Tem que frear. Assim como a gente tenta frear aí o coronavírus de algum jeito, a gente tem que frear esses outros vírus aí, né? Ligados à saúde mental. Então, assim, são muitas estratégias, né? A gente tem que avançar muito ainda. Esse aqui é uma revisão de 10 anos, né? De estratégias que foram revisitadas. E a gente tem aqui duas estratégias que são mais robustas, que são a conscientização em escolas e a restrição do acesso aos métodos de suicídio, né? Por exemplo, assim, aqui mostrou que uma redução de 43% de suicídios quando se faz uma restrição de analgésicos, né? Talvez paracetamol tenha que ser somente com receita médica, né? Paracetamol é uma substância que mata e mesmo assim ele é vendido nem um balconista na frente, às vezes, da farmácia. A pessoa vai lá, pega, né, 5 cartelas, vai no outro dia, pega mais 5, enfim. Então, só para vocês terem uma noção, né, o feijão com arroz que eu digo, assim, a gente tem que fazer o básico. Fácil eu não digo, mas assim, a gente precisa restringir um pouco mais, né? Uma preocupação minha agora, na época da pandemia, né, é que as consultas estão ficando mais espaçadas. Às vezes a gente dá uma receita e a pessoa consegue pegar por mais tempo numa farmácia, né? A gente sem avaliar o paciente, né? Há uma arma na mão, né? Uma medicação, às vezes, que pode ser usada para tentar suicídio. E esse aqui é um dos estudos meus preferidos, assim, um estudo muito bonito. Ele foi lançado no Lancet, uma revista bem consolidada, nem só Lancet da área de saúde mental, mas o Lancet geral, né? Em que ele testou intervenções baseadas em prevenção na escola, né? Então ele testou 3 intervenções. Ele pegou assim vários centros na Europa, chegou a lá quase 11 mil adolescentes, e testou uma que era questionar a pessoa de ir referir, que é treinar os professores para identificar quem é que não está bem, questionar e convencer ele a buscar tratamento. Screening por profissionais, aqueles que se achava que, por exemplo, assim, fazia nas escolas alguns cartazes e aí, olha, quem quiser faz uma avaliação aqui com o psicólogo, com o psiquiatra, né? Meio que uma educação na parede, se você precisar, tem psicólogo, psiquiatra para você. E uma outra que era uma intervenção de conscientização, que é um programa, né, para jovens, que incluía conscientização sobre saúde mental, atividades de roleplay, né, atividades de grupo, 2 vezes por semana nas escolas, não somente sobre suicídio, mas envolvido com saúde mental, né? Qual que vocês acham que, né, não vou poder falar aqui, né, o webinar, mas assim, aqui mostrou resultado com significância estatística ao longo de 2 anos acompanhando depois da intervenção, foi a conscientização, a única que mostrou, que reduziu, né, que foi menos a taxa de suicídios neste grupo. Por quê? É muito difícil de demonstrar isso porque correm poucos suicídios, mas teve significância estatística, por isso que ele foi para uma revista tão importante, porque vale mais o colega do lado fazer o trabalho de conscientizar e de mostrar acolhimento para uma situação de saúde mental e dizer, cara, vai lá, procura ajuda, eu já procurei, ou eventualmente, tu viu que a gente... Né, do que nós profissionais de longe, né, dizendo você deve fazer a terapia, você deve fazer, às vezes a gente não sabe, que não quer fazer, tem muito estigma, então isso diminui o estigma e isso ajuda o grupo, faz o efeito contrário do contágio, que é um contágio positivo, né? Então a gente talvez tenha que trabalhar mais estratégia de conscientização com coisas legais, assim, né, roda de conversa, com desestigmatização, também dos fatores de risco, né, de estigmação do bullying, da intolerância a sexual, gênero, enfim. As campanhas, como eu falei, né, a gente tem, e assim, pensando aqui, né,
a gente tem um desafio muito grande, porque a mortalidade de muitas doenças ao longo dos últimos 50 anos reduziram, né? Então, a mortalidade da leucemia baixou, né? A gente teve do infarto agudo do miocárdio, as pessoas morrem menos por vários métodos de prevenção eficazes, da AIDS, do AVC, e o suicídio ele praticamente continua igual, né? O desafio para a gente baixar essa mortalidade é muito grande, né? Mas também, vamos defender aqui, é muito complexo, né? Os fatores eles são múltiplos, né? Aqui só um exemplo, a Austrália é um país muito inovador em saúde mental, eles tiveram várias estratégias para tornar os serviços de saúde mental de portas abertas e amigáveis assim aos adolescentes, com várias políticas, né, de saúde mental para jovens, um investimento muito grande ao longo dos anos de 95 aí a 2016, e mesmo assim algumas taxas de suicídio de 15 a 19 anos aumentaram nesse período aí, né? Então a gente tem aí um país com muita capacidade, assim, né? A gente tem aí um período de aumento aqui de 2012 para 2013. Então, quer dizer, a briga é dura, né? Contra os fatores de risco, a gente tenta fazer o possível. Então, a gente vai olhar para o futuro, né? O que a gente tem que fazer? O que tem hoje? Não tem tanta coisa, né? Mas a gente tem algumas... pensar muito aqui na geração atual, que é a geração Z, hiperconectada, multitarefa, mas com uma tendência ao isolamento afetivo em alguns pontos, assim, com algum tipo de desafio muito grande com o futuro econômico, carreira, né? Os jovens estão muito angustiados com isso, né? E a gente tem que olhar para esse tipo de questão social também, né? Entender e tentar ajudar no sentido de compreensão disso. Aqui um estudo muito legal também que mostrou, do ano passado, o pós-internação. Então, eles pegaram lá 448 participantes de 13 a 17 anos após internação por tentativa de suicídio e dividiram em dois grupos, né? Um grupo que era o Caring Adults, que eles escolhiam um adulto que ia ser meio que o tutor deles no segmento. Esse adulto, ele era psicoeducado, ele era orientado sobre sinais de alerta para suicídio e ele tinha uma familiarização com os problemas daquele adolescente, né? E ele tinha lá um tipo de agenda para cumprir com o adolescente, de, né, ficar de olho, né? O que está acontecendo, que ele tem um problema. É uma pessoa que era eleita pelo adolescente. E outro é o tratamento usual, para tratamento, vai para acompanhamento geral. O grupo do Caring Adults teve 13 mortes, né, no grupo de tratamento usual e 2 mortes no grupo de Caring Adults, ou seja, mostrou claramente uma probabilidade de sobrevivência, que a gente chama, né, muito melhor, porque aqui se utilizou, né, a escolha do adolescente, né, ele participou do processo, né, para a recuperação dele. Isso é muito interessante, né? A gente sabe que quanto mais eles vão monitorando o seu progresso, por isso que monitorar sintomas ajuda na adesão, né? E não só isso, né, de ele participar do projeto de melhora, né? Outra questão aqui bastante legal aí, que é essa abordagem dos clusters, né? Hoje a gente está tentando entender, né, logo que ocorrem surtos de tentativa de suicídio, qual é a proximidade, qual é o cluster a que se propõe. Às vezes é uma proximidade geográfica, uma cidade, né, um colégio, às vezes são grupos de proximidade psicológica, com perfis psicológicos parecidos, né, quando aquele suicídio é divulgado, às vezes é uma proximidade social, né, e quanto mais rápido a gente conseguir identificar, eventualmente até em tempo real, as tentativas de suicídio, mais rapidamente a gente identifica o cluster e pensa numa estratégia de intervenção, aqui mais do ponto de vista de saúde pública, né, para o futuro, né. E a tecnologia, que talvez venha aí, né, para nos ajudar. Aqui tem um estudo interessante que acompanhou adolescentes, né, internados por ideação suicida ou tentativa de suicídio. Eles iam receber um tratamento de psicoterapia somente, ou a psicoterapia com uma intervenção que tinha um aplicativo que tinha técnicas de regulação emocional, que tinha lá um plano de segurança, né? E nas 4, 12 e 24 semanas após alta, o grupo que usou o app teve 15% de tentativa de suicídio, enquanto no outro houve 31%, né? Então a gente tem aí mostrando aqui que um aplicativo concomitante com uma psicoterapia que mostrou um resultado interessante. Enfim, pensando lá na Arabella, aquele combo, né, de situações de uma menina com fatores de risco importantes,
Ela precisou fazer avaliações de risco em todas as consultas, era o que se fez, bastante intensiva, ela vinha 3 vezes na semana, né? E sempre a avaliação de suicídio era sempre feita. Aquela coisa, eu conheço esse paciente aqui, eu sei que a gente não pode usar isso para suicídio, a gente tem que perguntar, né? Porque pode mudar muito rapidamente entre uma semana e outra, um dia e outro, né? E por fim, eu deixo aqui um recado, esse que é meio batido, já deixo em todas as aulas, mas eu acho legal, porque não viu ainda, porque a gente precisa promover formas de falar, né, com adolescentes sobre sofrimento. E é muito comum a gente ter pessoas que conversam com adolescentes e falam de uma forma distante, né? Então, a gente tem aqui o que ajuda e o que machuca, né? O que ajuda, eu sei que você tem uma doença de verdade, que é ela que está causando esses pensamentos e sentimentos. O que machuca, é tudo coisa da sua cabeça, né? O que ajuda? Pode ser que eu não compreenda exatamente o que você está passando, mas eu me preocupo com você e eu gostaria de poder ajudar. O que machuca? Todos nós passamos por fases como essa. O que ajuda? Você é importante para mim, sua vida é importante para mim. O que machuca? Você tem tanta coisa boa na vida, por que diabos você quer morrer? Um afastamento, né? O que ajuda? Me diga o que eu poderia fazer agora para ajudá-lo. O que machuca? O que você quer que eu faça? Não sou eu quem pode mudar a sua situação. O que ajuda? Você pode até não acreditar nisso agora, mas o jeito que você está se sentindo vai mudar. O que machuca? Sai dessa, olha pelo lado positivo, né? Como se fosse uma escolha, como se fosse fácil. O que ajuda? Você não está sozinho, eu estou aqui para lhe ajudar. O que machuca? Você vai ficar bem, pare de se preocupar. O que ajuda? Fale comigo, eu estou aqui para te escutar. O que machuca? Olha, vou te dar um conselho. Conselhos nem sempre. Então, essa é a minha fala, que fica, então, a mensagem da orelha, porque sempre, assim, no fim das contas, o que mais pode ajudar na dúvida, a gente escuta, né? A gente acolhe. E, embora seja um grande desafio, acho que a gente poder se juntar para pensar sobre suicidalidade, né? Só temos a ganhar, né? Aqui a questão das ideias, por isso talvez agora deixar um espaço de conversa para a gente debater um pouco. E, enfim, o curso que será feito depois em novembro, né? A gente pretende ter uma ampliação dessa parte mais terapêutica de abordagem, né? Que eu acho que esse é um dos objetivos, né? Ficamos para as perguntas. Não sei se algumas foram mandadas aqui no WhatsApp. Gente, tudo bem? Jader, obrigado pela compartilhar todo o teu conhecimento com a gente. O pessoal foi mandando no chat aqui algumas perguntas que eu acho que a gente pode começar lendo, mas enquanto isso, pessoal, quem quiser ligar o webcam, quiser ligar o microfone, a ideia é que a gente utilize agora essa meia horinha que a gente tem para bater um papo com o Jader e fazer um grande debate aqui. Eu estava lendo no chat aqui, a gente tem pessoas de diferentes áreas, tanto da saúde quanto da educação, que se interessaram pelo tema, que eu acho que é muito massa isso. Eu vou começar lendo uma pergunta que foi enviada pela Nicole. Ela mandou um texto aqui, na verdade, mas em resumo, ela fala um pouquinho ali da questão do contrato anti-suicídio já. Ela fala que ela teve contato pessoal próximo com a situação de suicídio e ela percebe uma dificuldade muito grande em ser capaz de rever esse tipo de medida de precaução, porque quando se tem um impulso suicida, ela presenciou que o pensamento de que isso já não vai fazer mais efeito agora, porque quando eu fiz o contrato, meu sentimento era outro, é muito grande. Então, ela dá o exemplo ali, fazer um acordo com um amigo no momento do colapso, do sofrimento, vem o pensamento de que aquele amigo nem se importa com você de verdade, sabe? Então, ela colocou essa questão da dificuldade de estabelecer esse contrato, também a adesão do paciente. Se puder falar um pouquinho disso, acho que... É Camila o nome dela? Isso? Nicole. Nicole, isso. Nicole, é verdade, assim, eu não gosto, já disse durante a aula, que o termo contrato de suicídio eu acho muito impessoal, tá? É uma das limitações, assim, tanto que, assim, para a maioria, talvez, que vá tentar suicídio, enfim, né, não sabemos se serve, assim, pode servir para uma parcela pequena. É uma intervenção bastante limitada, modesta, né? E realmente, assim, a questão toda é que na hora da crise, né, do momento mais difícil, enfim, a gente tem uma dificuldade de cumprir aquilo, né? Então,
para quem é que serve, né? Para aquele paciente que tem um quadro bem mais leve, na intensidade, há uma ambivalência ainda, né? Ou assim, não tem um método muito claro, não, aquela ideia do suicídio, ela não é tão intensa, não vem muito, uma coisa que a gente avalia na escala de Colômbia porque ela é muito mais ampla, ela avalia assim o quanto a pessoa pensa naquilo durante o dia, né? Se são pensamentos passageiros ou se são várias horas por dia. Então, para esta pessoa de várias horas por dia, em que aquilo inunda a mente, não serve o contrato, né? O contrato ele é muito difícil, a pessoa cede ao pensamento, né? Além disso, se juntam sintomas. Então, uma pessoa muito deprimida, ela tem uma cognição que fica muito prejudicada e é muito difícil de conseguir cumprir. Então, esta pessoa talvez precise mesmo de uma vigilância maior, né? Ela precisa estar com alguém. O que vai inibir ela, muitas vezes, é estar ali com alguém, né? Por isso que um extremo é a internação, que é uma forma disso acontecer, né? Mas muitas vezes eu seria muito mais a favor de locais, assim, onde a pessoa pudesse frequentar durante o dia, ou pelo menos estar ali sendo vista, né? Mesmo que ela não queira falar enquanto ela vai fazendo o tratamento dela, né? Então, o contrato ele tem uma finalidade para casos leves, né? Casos leves, alguma coisa moderada, mas assim a pessoa tem que discutir o contrato e tem que prever, inclusive, no contrato essas situações de querer rasgar o contrato, né? Se eu quero rasgar o contrato, o que eu faço, né? Contrato, eu digo plano. Vamos falar de plano de segurança, que eu acho que é mais interessante. Então, assim, é isso aí. Eu acho que é muito bem ilustrado por ti, Nicole. Eu acho que faz todo sentido. Isso a gente vê com frequência. Gente, obrigada pela atenção e por ter respondido, viu? Estou gostando Legal. bastante aqui da palestra. Que bom. Obrigada. Se alguém quiser também ligar o microfone, fiquem à vontade agora, esse momento é para isso mesmo, gente. Uhum. Boa noite. Vocês me ouvem? Olá. Sim. Ouvimos. Esse tema, ele é o tema do meu TCC agora, né? Estou em processo de formação e para mim foi bem importante. Eu só queria elogiar mesmo, eu adorei a palestra. Uhum. Legal. Aliás, esse foi o meu tema de TCC ainda na época da infância e adolescência, depois do meu mestrado, enfim, trabalho com... então, tem várias dessas dicas aí da literatura que pode olhar depois, né? É sempre válido revisar e estudar, né? No fim, eu percebi que eu nem apresentei o Jader, né? A gente tentou começar pontualmente o webinar, mas enfim, o Jader é médico, psiquiatra, acho que ele acabou, no meio da apresentação, acho que ele acabou se apresentando ali. Eu vou ler mais uma pergunta aqui que foi mandada no chat, da Laís. Ela pergunta aqui, como conciliar a ideia de falar sobre o suicídio para prevenção com essa questão dos riscos ambientais? Ou seja, falar sobre gerar um risco, um incentivo. Como manejar essas controvérsias do falar sobre? Se eu entendi bem, ela está falando sobre falar sobre o suicídio e isso aumentar risco, é isso? Acho que sim, acho que vai nesse... assim, Isso, é isso mesmo, Jader. Tá, isso, Laís, assim, isso foi uma dúvida bastante importante. Isso foi testado, tá? Isso foi feito, mais de um estudo testou se falar sobre suicídio para o indivíduo, tá? Perguntar para o indivíduo aumentava risco e não mostrou aumento de mortalidade no grupo em que se falava e no grupo que não se falava, né? Aliás, era uma oportunidade de aliviar sofrimento, é uma oportunidade de... Nem todos querem falar, nem todos conseguem, tá? Aqui é um grupo muito heterogêneo, mas existem muitos que estão esperando uma oportunidade para poder falar e nem sabem disso, tá? Mas existe uma outra coisa, que é, por exemplo, campanhas que falam sobre suicídio, tá? Campanha do Setembro Amarelo, por exemplo. Aí a gente tem que ter cuidado, porque uma campanha para suicídio ela precisa ser revisada por um grupo de pessoas especialistas na área, tá? Não é só simplesmente, ok, Setembro Amarelo, vou promover aqui algumas frases do suicídio, né? Não, é diferente do câncer, né? Câncer a gente fala porque as pessoas não querem ter câncer, não querem morrer de câncer, enfim, uma frase assim, escolha a sua vida, faça a prevenção do câncer de próstata, né? É uma frase boa, tá? Tem a questão da minha vida aqui. Agora, para um paciente com uma crise de suicídio, tu dizer para ele assim, escolha viver, né? Não se mate.
ele não consegue mais escolher em algum momento, né? Ele está com uma alteração de pensamento, às vezes, que ele já desistiu de viver, né? Então, aqui vale mais para conscientizar quem está próximo, reconhecer que aquela pessoa está muito isolada ou que daqui a pouco está no final, né? Então, nesse sentido, falar de suicídio de uma forma solta, talvez não seja tão boa. Assim, a gente não sabe, tá? A gente não está testando as campanhas e nenhum estudo falando assim, será que o Setembro Amarelo no Brasil diminui as taxas de suicídio? Não sei, tá? Agora, o que diminui as taxas de suicídio, que a gente sabe que diminui, é, por exemplo, a gente ter equipes bem treinadas, né, no serviço de saúde, porque tem uma estatística de que 1/3 das pessoas que tentam suicídio tiveram num serviço de saúde na semana passada, assim, uma semana antes. Então, assim, as pessoas vão, às vezes, para as avaliações e ninguém percebe que elas não estão bem, ou que, né, ou que eventualmente elas até falam, dão uma letrinha ali, que a gente diz, e existe o fenômeno de negação, né? A gente acaba rechaçando situações de saúde mental. Então, né, a gente, quem não é treinado na área, né? Então, enfim, o falar, ele é muito, mas para o indivíduo, a gente pode falar. Aquele indivíduo que a gente está querendo escutá-lo, a gente perguntar para ele, a gente pode perguntar. Entendi, era isso, muito obrigada. Eu estava pensando assim no sentido de, por exemplo, quando tu trouxe a questão da série lá dos 13 porquês, nesse sentido, assim, por exemplo, tipo, uma coisa mais ampla. Então, acho que, se eu entendi, é mais ou menos isso. Uma coisa mais ampla, ela pode gerar riscos, mas uma intervenção mais pontual, tipo, falando com o próprio indivíduo, seria melhor falar. Isso, a série, ela tem um aspecto muito interessante. A maioria dos adolescentes se conscientizaram e viram como algo negativo e pensaram muito sobre bullying, tem pesquisas mostrando isso, tá? Agora, existe um grupinho lá de adolescentes, que é aqueles deprimidos, com algumas alterações de personalidade, enfim, que são vulneráveis. Para estes, pode ter aumentado um pouco a ideia, porque a pessoa está tão focada, né, num pensamento às vezes ruminante do suicídio que ela não consegue nem entender o todo da série, ela fica só com o fenômeno da morte, né? Então é arriscado, assim, quando é divulgado na mídia, assim, a gente, principalmente para adolescente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Vale a pena sempre um aspecto educativo junto, né? Enfim, então é difícil, é uma Entendi. resposta que a gente ainda está estudando, né? Mas em Sim. grande mídia, assim, realmente tem que ter muito cuidado, esse é um ponto importante. Obrigada. O Miguel Ângelo Toledo pergunta aqui também como trabalhar a impulsividade em pacientes suicidas. Quais as melhores práticas terapêuticas para trabalhar a impulsividade? Primeiro, aqui tem que ver o que está causando essa impulsividade, tá? Pode ser um diagnóstico de transtorno mental mais assim estabelecido, por exemplo, TDAH, transtorno de déficit transtorno bipolar, né? Aí a gente precisa ver sempre essa interface biológica que a pessoa tem, uso de substâncias provoca muita impulsividade, né? Qual é a interface biológica que está lá provocando essa impulsividade? Às vezes é um transtorno de personalidade, uma pessoa que tem um perfil mais impulsivo por uma desregulação emocional, por exemplo, tá? Então, assim, pensando no diagnóstico bipolar, TDAH, às vezes é medicação que vai dar uma primeira ajudada e depois algumas técnicas de controle, né, de impulso, enfim. Agora, transtorno de personalidade, né, a gente chama de borderline, né, que a pessoa tem já por si uma impulsividade porque ela olha para a realidade, ela sente dentro um estímulo muito intenso, muitas vezes ligado, por exemplo, ao abandono. Ela enxerga com mais facilidade uma situação de abandono e sente um abandono, né? É importante a gente lembrar disso, como uma situação que não é um abandono, como um abandono, e reage desregulando emocionalmente, às vezes toma uma ação, né? Aí, então, assim, são as psicoterapias que vão ajudar muito esse tipo de paciente, né? Eu vejo aqui que uma das que mais ajuda é a terapia a terapia comportamental dialética, principalmente com os treinamentos de habilidades, né? Então, são terapias que tem lá a terapia individual, existe lá um grupo, muitas vezes, que a pessoa entra no grupo só para treinar habilidades de regulação emocional. Ela não vai falar da vida dela, ela vai usar as técnicas, né? Treinar essas técnicas para poder se acalmar em momentos de maior desregulação. Então, dando um panorama aqui bem breve, assim, simplório, eu vejo nas crises suicidas esses perfis, assim, né? Tanto a parte mais biológica lá, e quanto esse perfil mais de personalidade.
Que outra pergunta da Priscila, ela perguntou aqui, o que o senhor acha a respeito do modelo que o CVV trabalha a colocar o suicídio como decisão individual e que todos devem ter o seu direito de escolha? Tentou a tua opinião sobre essa questão. Eu gosto do trabalho do CVV, tá? É que o CVV, a gente tem que entender assim, ó, ele tem uma proposta, tá? É aquela pessoa que não tem mais nada a recorrer. E ela, talvez, ao ser escutada, mude de ideia. Entendem? Assim, então, o CVV não tem um compromisso terapêutico, nem é a ideia do CVV. Né? É como se a gente tivesse, assim, uma falta de ar tremenda, né? A gente não sabe o que está causando, mas a gente vai lá e abre a janela e tenta respirar um pouco, né? Um ar puro de fora. Pode ajudar ou pode não ajudar, tá? Então, eu dou essa metáfora assim, para a gente pensar no CVV. Eu acho um trabalho muito bom, porque assim, é um treinamento de escuta, né? E assim, nesse sentido, como escutar o ouvido que eu deixei no final não é à toa, pode aliviar muito o sentimento, né? Então, eu acho que eu elogio. Eu acho que é um tipo de intervenção, tá? Ela é a intervenção para ser usada em momentos de desespero total, né? Situações muito muito extremas, né? Ela não, obviamente, fala-se muito, é muito boa o alcance do CVV, eu acho isso excelente. Ele deve ser usado de modelo até a forma como o CVV alcança as pessoas para outros tipos de intervenção, de atendimento, né? Que nem sempre também são coisas, estruturas caras, as pessoas às vezes não têm acesso, né? Mas o CVV ele é um tipo de ajuda, é uma hotline ali, né, que a gente tem de alívio de algum tipo de sofrimento. Ana Paula Domingos também ela perguntou para você falar um pouquinho sobre que tipo de abordagem um professor pode fazer com alunos com suspeita de suicídio ou autolesão. Como a gente tem profissionais de diferentes áreas aqui, acho que seria interessante a gente conversar. Perfeito, claro. Um adolescente que está com autolesão ou que tentou suicídio ou que está com alguma ideação suicida, ele deve ser avaliado individualmente, tá? Num momento de sigilo, certo? Então, tem que ter este espaço, tá? Um ponto importante, por exemplo, então, assim, essa é uma situação de risco, né? A pessoa está lá com, muitas vezes se vê cortes, né? Tentar não focar ali nos cortes, por exemplo, numa autolesão. Não ficar focando, teu corte tá feio, tá machucando, tá sangrando. É tentar fazer a conexão de que aquilo acontece por algo do mundo interno daquela pessoa, algum sentimento, algum pensamento. Então, então assim, tem que estar preparado para isso. Principalmente, primeira coisa é manejar o que está sentindo. Está muito desesperado, muito angustiado, muito querendo, talvez, pare de fazer isso. A gente fica, às vezes, né? Não é a pessoa ideal para fazer essa avaliação individual, tá? E depois que fizer essa avaliação e tentar entender o que está acontecendo, tem que falar com os pais, obviamente, né? E na frente do adolescente, olha, eu vou ligar para teus pais agora, porque a gente, né? E encaminhar para tratamento, encaminhar para algum tipo de atendimento. Então, isso para questões, né? Por isso que aquela escala que eu mostrei, até ver a intenção, ver a ideação, né? O nível, né? Do quanto a pessoa está fazendo. Falar isso na turma, de uma forma geral, trabalhar isso, né? Funciona melhor não falar diretamente, né? Mas às vezes falar de saúde mental, de bem-estar, né? De situações que nos provocam sofrimento, abordar quais são as situações principais que cada um, trabalhar isso em textos, trabalhar isso em grupo, em roda de conversa, na ideia de desestigmatizar, diminuir estigma com saúde mental, com atendimento e promover educação sobre transtornos mentais e sobre sofrimento mental na infância e na adolescência, né? Que existem e que podem ser ajudados como qualquer outro problema de saúde. Então, essa é a melhor forma, né, de, né, eventualmente, trabalhar na turma, não necessariamente falar do suicídio ou da autolesão, né? Enfim, tem várias outras, tem cartilhas para isso, até hoje eu não trouxe muito isso, assim, mas tem algumas cartilhas específicas para pais, né, para como os pais abordarem e também para professores, assim, né? Talvez para um próximo webinar a gente fala mais da parte com interface com a educação, hein? Pergunta da Giovana. Como lidar com o peso da profissão? Pois, afinal de contas, a tensão é tão grande quanto a de um bombeiro ou de um policial na linha de frente, concorda? Não sei se ela está se referindo à profissão na área da psicologia, Giovana.
Se ela pode Sim, complementar aqui a pergunta. Sim. sim. Aqui é uma pergunta, ainda mais, né, você deve imaginar, imagina um cara que resolveu trabalhar com suicídio, né, só deve atender paciente. Não é o meu caso, eu não atendo somente, né, obviamente nem tem como a gente atender pacientes em crise suicida em vários ao mesmo tempo, assim, a gente tem que estar com tempo e disponibilidade para isso. Mas, assim, o peso da profissão realmente, acho que quem escolhe da área da psicologia, da psiquiatria, enfim, a saúde mental como um todo, serviço social, às vezes, né? Os professores, eventualmente, também têm que saber um pouco de saúde mental, cada vez mais. Uma das formas é tentando também manter um autoconhecimento, se tratar, eu acho que é algo que vale muito a pena. A pessoa também ela já escolhe por algum motivo, às vezes a pessoa passou por uma situação na vida e escolheu ser psicólogo, psiquiatra, porque já se sentiu ajudada, isso eu acho super nobre, acho legal, né? Não que a profissão vá ajudar ela a resolver os seus problemas, mas assim, vai talvez por até uma forma de mérito, né? Né? Querer reproduzir para as outras pessoas. Mas muitas vezes, assim, a gente precisa estar conectado com o que a gente está sentindo de verdade e também podendo dar limites quando a gente passou, quando a gente não está com aquela disponibilidade emocional e ser sincero, assim, né, com isso. E esse segundo ponto, como eu disse, se tratar também, se conhecer é importante, assim, né? Quem tiver a oportunidade da área da saúde mental também de ter experiência de tratamento em psicoterapia, enfim, ou psicanálise, eventualmente, né? Acho que é muito válido. E não tem muito, né? Acho que tem todo um outro lado, assim, de tentar manter um equilíbrio na vida, só que isso é uma utopia, né? A gente tem momentos difíceis, a vida, todo profissional de saúde mental é um ser humano, com dificuldades às vezes, passa por estressores, né? Tentar, assim, respeitar isso quando ocorre. Acho que é o mais importante do que eu ficar num discurso aqui, assim, tente manter um equilíbrio na sua vida, assim, porque às vezes não é fácil mesmo, né? Mas autoconhecimento, eu sempre digo, o tratamento ele ajuda a velocidade com que tu te dá conta de que alguma coisa está acontecendo para tu tomar uma ação, né? Então, acho que esse é o ponto. Boa noite. Obrigada pela aula, foi ótimo. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre sua experiência, ou se alguém puder também contribuir, da dificuldade do serviço público em adesão dos familiares ao acompanhamento, no caso de ideação, tentativas, autolesão. Se você pode contribuir, porque eu já tive algumas decepções e dificuldade com essa adesão, né? E é muito importante essa questão da família, principalmente no SUS, né, onde a gente tem aí a dificuldade do acompanhamento individual, e apesar de consciente da necessidade dessa avaliação. Mas eu queria ouvir um pouquinho, se você pode trocar um pouquinho. Até ouvir também para a gente poder se aliviar um pouco, né? Assim, porque é uma, Simone, assim, é uma realidade, né? No Brasil inteiro. A gente tem aí 50 milhões de adolescentes de 10 a 24 anos no Brasil, um dos países com alto número de jovens, e a saúde mental para esta parcela ainda é muito modesta no SUS, né? O SUS também tem seus méritos, né? Mas ele não tem tanta disponibilidade como talvez fosse o ideal, né? Só imagine, em torno de 4% de adolescentes aí, desses 50 milhões aí, a gente tem 2 milhões e pouco de adolescentes deprimidos neste momento, assim, né? Então é muita gente, né? Aí vem um ponto, assim, importante. Temos limites. Primeiro a gente reconhece, assim, a gente tenta até onde dá, tá? A gente vai fazer o possível. Existem famílias que realmente já às vezes a família é o problema, né? Isso aí, o estressor familiar é o problema. Mas a gente tem que cumprir sempre o nosso papel de dar aos pais a responsabilidade que compete a eles pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Primeiro se faz a motivação, né? Olha, né? Tem pelo menos uma avaliação. Eu só me sinto um pouco mal às vezes, porque assim, vai mandar o paciente para um atendimento no SUS, ela vai falar, não, mas eu fui lá no posto e disseram que daqui a 6 meses, ou daqui a algumas semanas e 6 meses vem encaminhamento. Então, é complicado mesmo, né? A pessoa desmotiva, né? Mas é o que a gente tem, né? A gente não tem muito como agir de outro jeito.
tá? Mas, de qualquer forma, a família que está interessada, organizada, a gente vai, né? Foi uma vez, não, mas vamos de novo, vamos ligar para lá, né? Faz uma carta, vai para emergência. Às vezes aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem as emergências psiquiátricas, que são meio cheias, enfim, mas eu digo, olha, é o que tem, vai lá, né? Leva essa cartinha aqui, vale a pena. Quando tá uma motivação parcial é assim, se uma negligência, a pessoa não leva para tratamento, continua do mesmo jeito, aí nós não temos outra opção senão comunicar aos órgãos que fazem essa proteção, que é o Conselho Tutelar, e se o Conselho Tutelar não consegue ir adiante, o Ministério Público, tá? Porque negligência tá lá, né? O ECA diz, né, que é dever, né, dos pais prezar pela saúde dos jovens com menos de 18 anos, né? Talvez com mais também, né? E uma discussão de até onde vai a adolescência. Mas, assim, pela nossa lei, a lei entende que aos 18 anos a pessoa vira adulta. Então, até os 18 anos, os pais precisam, sim, e se tem uma evidência externa de uma escola percebendo o sofrimento que não foi atendido, doa quem doer, é duro, porque às vezes a relação se fragiliza, mas é necessário, sim, fazer uma comunicação. Que pena, né? Mas é por aí mesmo. Obrigada. Não temos, né? Pessoal, a gente tem mais umas perguntas no chat, quem quiser vai poder fazer também ainda, se o Jader aceitar ficar um pouquinho mais de tempo com a gente, mas a gente já está chegando no nosso horário limite, que é 21h30, e vamos fazer nosso sorteio, só para também liberar quem precisar sair nesse horário, o horário que a gente comunicou antes. Vamos fazer o sorteio da vaga para o curso que vai ter com o Jader. Jader, se puder falar um pouquinho o que vai ser visto nesse curso, o que tem de diferente do webinar. Já há algum tempo, né, eu venho fazendo essas edições do curso, né, são mais ou menos umas 6 horas divididas em três aulas de 2 horas, em que a gente vai abordar mais detalhes do que foi visto aqui dentro do webinar, né? Principalmente da avaliação, né? Treinamento de avaliação é feito usando a escala de Columbia, que eu falei, mas a escala é detalhada, né? E depois abordando um pouco mais a parte de manejo, conhecer as principais evidências e terapias que são utilizadas, e vai ter um pouco, eu sempre abordo assim os transtornos mentais mais comuns e como abordá-los, e uma abordagem específica baseada ali numa obra do Dennis Ogren, que é esse manejo da suicidalidade, a avaliação terapêutica que a gente chama, né? Junto com uma avaliação já algumas técnicas terapêuticas que podem ser utilizadas em situações de emergência com suicidalidade, mesclando algumas técnicas, enfim. Então, é um curso que capacita, né? Ele não vai seguir uma psicoterapia, né? Não vai treinar numa psicoterapia específica, obviamente, mas ele dá uma direção, né? Para a pessoa depois continuar, já a partir de uma boa avaliação, continuar o seu trabalho, principalmente para quem é da área da psicologia, aqui, psiquiatria, né, da medicina, mas também, eventualmente, né, ele serve, sim, para quem é da área da educação, na ideia de essa pessoa poder também fazer alguma abordagem já, né, dentro de uma escola ou em algum evento que trabalhe com adolescentes. Né? Certo, já temos o nome aqui, mas só lembrando, o curso vai acontecer nos dias 10, 17 e 24 de novembro, das 19 às 21 horas. O formato vai ser similar a esse aqui do webinar, a gente faz pelo Zoom. A diferença é que... Acho que não tem diferença, na verdade, mesma questão, é só mais encontros e, enfim, essas diferenças do conteúdo que o Jader falou. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser se interessar também em fazer a inscrição, depois, dá uma olhadinha. E a sorteada foi Maíse Sena Santa Cruz Eloy. Ela está aqui online. Depois a gente vai entrar em contato contigo, Maíse, parabéns. Vou deixar Parabéns. aqui indicado. Não sei se alguém tem mais alguma questão para fazer para o Jader. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Sara. Nessa questão que você colocou sobre o atendimento em unidades de saúde da pessoa que ela está em situação de autolesão, não existe uma diretriz, por exemplo, nacional para esse tipo de situação? E o que é que falta para que se tenha essa diretriz, esse manual? A gente não tem uma diretriz, tá? Eu desconheço, pelo menos até o momento, inclusive diretrizes nacionais para vários tipos de psicoterapias. A gente até agora no nosso grupo de estudo a gente está tentando criar
uma diretriz para terapia interpessoal, por exemplo, que é uma das terapias que se usa na depressão, né? A gente tem um projeto de estar esperando só um financiamento para isso, que depois possa ser utilizado, replicar, enfim, para nível nacional. Mas a gente não tem, isso seria muito interessante se a gente tivesse estruturas manualizadas, né, para fazer as avaliações de uma forma mais ampla, né? Inclusive, tá, a gente tem há pouco tempo a notificação compulsória de fenômenos de tentativa de suicídio e autolesão. Isso deve ser feito por qualquer profissional que presencia, né? A gente não tinha nem dados sobre o assunto. Ó. Isso aí começou em 2017 realmente a ser colocado com mais clareza. Então a gente precisa ainda fazer o mais básico, que é fazer um levantamento epidemiológico, né, do quanto isso ocorre. Então, terapêutico, vou só dar um exemplo para ti. Assim, a gente fez um estudo, assim, a gente pegou todos os estudos do Brasil que falavam de suicídio na infância e adolescência de todos os tempos, a gente tentou fazer uma varredura, tá? E desses, a gente identificou ali uns 143 que eram do assunto, em todos os tempos, até 2017. Nenhum tinha algo sobre terapia, algum tipo de terapêutica intervenção em adolescentes no Brasil, tá? Todos eram de epidemiologia, fatores de risco, enfim, usando os dados que são dados do DataSUS, mas não tinha nenhuma intervenção específica. O que a gente sabe? Que essas intervenções elas devem ser exercidas, elas devem ser feitas por as pessoas que moram no país, específicas para o país. A gente deveria talvez ter algo específico para a nossa população brasileira aqui. A gente usa ali adaptado de outros países, mas algo testado para os nossos jovens que vivem as questões do Brasil, né? Então, enfim, né, fica de estímulo aí para as pessoas organizarem, né, e criarem, de repente, algo que possa depois servir para o Ministério da Saúde. Eu fiz essa pergunta porque eu sou economista doméstica e na universidade, dentro do curso, a gente vê saúde pública. Então, eu acabei tendo contato com várias doenças. Por exemplo, tinha um manual para mulheres em situação de violência, tinha um manual para a questão da dengue. A gente precisava trazer isso dentro do curso. E eu acabei indo para uma outra área também, que era astronomia. Meu curso está dentro da área de ciências sociais aplicadas. E aí eu fazia trabalhos com crianças e adolescentes. E acabei presenciando. A criança, na oficina, ela chegava para mim e mostrava aquele braço todo cortado, marcado, a cicatriz. E aquilo começou a despertar para mim esse interesse por essa área para a questão do suicídio. Eu ainda não fui para a psicologia, mas eu estou sempre acompanhando essas discussões. E aí, tá indo, né, para a psicologia. Legal, essa oportunidade eu discuti e aprofundar mais sobre o assunto. Ano passado também eu presenciei uma situação dentro de um hospital, de uma emergência. Eu estava fazendo um trabalho levava lanches para pessoas, né, na emergência, e aí chegou um adolescente de 13 anos. E assim, o que me chamou a atenção foi a reação não só dos profissionais, mas assim, até da mãe que estava acompanhando aquela menina. Não, ela já fez isso 3 vezes em menos de 6 meses. E aí ficou algo como banal, entendeu? Deixou ela estava muito exposta ali naquela maca, deitada, estava numa situação muito desprotegida. Você colocou a questão da segurança, né? E colocar a pessoa nessa situação num ambiente seguro. E realmente eu estou... É uma avaliação inadequada, né? Então, assim, existe um grande despreparo da rede para o problema. Tá? E acho que uma das coisas que eu mais luto aí é para isso, assim, para que a gente tenha melhor preparo, tá? Que a gente tenha uma possibilidade de as pessoas poderem acessar, né, a capacitação. Às vezes nem se tem acesso, não tem nenhum manual que poderia ser feito, né? Enfim. Pessoal, obrigada. Passamos um pouquinho do tempo, acho que a gente vai encerrando o nosso encontro para todo mundo poder descansar também. Quero agradecer a presença de todo mundo, do Jader pela aula excelente, pelo debate, todo mundo agora aqui no final. Obrigado. Quem quiser ativar o webcam, a gente pensou em fazer uma foto, assim, a foto vai ser o print de tela, né, que é a foto que a gente tem agora, né, nesses tempos pandêmicos. Mas quem quiser ativar a sua webcam, seria bacana para aparecer nessa foto. Vamos ver se mais gente entra aqui. A gente não vai caber todo mundo na tela, tem muita gente. Mas vamos dividir a foto em 3 aqui, porque tem 3 telas no meu computador. Todo mundo olhando para a webcam, um sorriso. Não deu para... Opa, quem é que não está conseguindo aí? Eu, Neiva. Bem bacana. Não está abrindo. Vamos ver. Aqui tem um botãozinho aqui na parte inferior,
que é ativar a Não, câmera. tá dizendo que o anfitrião parou o vídeo. Opa, vamos iniciar. Agora vai. Ai, peraí, deixa eu soltar meu cabelo. Todo mundo arrumado? Todo mundo arrumado. Faz mais de uma pra garantir. Vamos lá. Primeira, vamos fazer a segunda. A última agora, que não ficou todo mundo numa tela só. Aí, gente. Legal. Legal. Gente, essas fotos a gente vai postar no Instagram, depois se vocês quiserem replicar, fiquem à vontade, no Face também. Sigam a gente no Instagram, Projeto Psi, no Facebook, Projeto Psicologia. O curso do Jader também está no nosso site, a gente manda por e-mail para vocês, certificados a mesma coisa. A partir de amanhã a gente começa a enviar para todo mundo. E qualquer dúvida, entre em contato conosco por e-mail, pelas redes sociais, enfim. Foi um prazer ter vocês todos aí juntos. Doutor Jader, muito obrigada. Tchau. Marco, muito Prazer, bacana. pessoal. Foi um prazer. Que bom. Bacana. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, obrigada, Jader. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.